Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de 2 Coríntios, capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura e o breve estudo dos versículos 1 a 6. Paulo cumpre o seu ministério com fidelidade. Versículo 1. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para que os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Graça e paz, meus irmãos. Vamos iniciar o estudo 2 Coríntios, capítulo 4, dos versículos 1 a 6, onde Paulo cumpre o seu ministério com fidelidade. Versículo 1. Pelo que, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Paulo inicia esse capítulo reforçando que pela misericórdia de Deus, ele e seus discípulos continuam pregando o evangelho sem desanimar, pois têm a oportunidade de servir a Deus e seus propósitos. No versículo 2, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Vejam quando Paulo diz, pelo contrário, ele reforça a ideia de que apesar das perseguições e todas as formas de violência enfrentada por eles, continuam ainda mais motivados e convictos da sua fé e da sua missão. Mais um detalhe importantíssimo, quando Paulo diz, nem adulterando a palavra de Deus. Por que será que Paulo disse isso? Será que naquela época já existiam pessoas que estavam distorcendo o evangelho de Jesus? E a resposta é óbvia, é claro que sim. Desde aquela época até os tempos de hoje, muitas pessoas distorcem a palavra de Deus para obter vantagens, sejam elas quais forem, dinheiro, poder, fama, cargo, etc. Eu já citei em diversos estudos, a sociedade não muda, o que mudam são as pessoas. Vou trazer uma citação aqui, que está lá em João 14,6, que diz assim, respondeu-lhes Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Versículo 3. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. No 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Para explicar os versículos 3 e 4, vou trazer as palavras do próprio Jesus. Está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 11 e 12, que diz assim, Ele lhes respondeu, quem é ele? Jesus. A vós outros
vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Vejam como o estudo da Bíblia nos revela a maravilha da ação e da inspiração de Deus. Nesses 2 versículos escritos por Paulo, nós citamos o evangelho escrito por Marcos, usando as palavras de Jesus aos seus discípulos. E Jesus cita o profeta Isaías em suas palavras. A referência aqui de Isaías está lá em Isaías 6, os versículos 9 e 10. Presta atenção o que diz o profeta Isaías. Então disse ele é Deus falando ao profeta: vai e dize a este povo, ouvi e não entendais, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. E através do profeta Isaías, as palavras que vieram do próprio Deus. É muito importante ressaltar que Isaías, Paulo, Marcos e Jesus tratam esse assunto independentemente um do outro, em épocas, locais e para povos diferentes, porém com o mesmo propósito de Deus. Antes de prosseguir com o estudo de 2 Coríntios 4, vamos fazer uma pausa aqui para entender o que Jesus quis dizer nos relatos do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 11 e 12, que nós citamos agora acima. Jesus explica aos discípulos por que ensina através de parábolas. Aos que creem, entre aspas, os de dentro, ele revela o mistério do reino. Aos de fora, que seria o oposto, são os que não creem. O ensino parece oculto, cumprindo justamente a profecia de Isaías, onde a obstinação os impede de ver e ouvir. No versículo 11, Jesus afirma que o mistério do reino de Deus foi dado diretamente aos discípulos, enquanto para os de fora tudo ocorre por parábolas. Os mistérios espirituais são revelados aos que têm um coração aberto e disposto a ter comunhão com Ele, com Jesus. Já no versículo 12, pode parecer que Jesus está querendo impedir as pessoas de serem salvas, mas o versículo é uma citação do Antigo Testamento, como nós citamos, Isaías 6, versículos 9 e 10. O texto aponta para a consequência da dureza do coração. Pessoas com mentes fechadas ou preconceituosas ouvem a mensagem, mas não a assimilam. As parábolas funcionam como um filtro espiritual para quem busca a verdade. Presta atenção nessa palavra, para quem busca a verdade. São ferramentas de revelação. Para os orgulhosos ou desinteressados, tornam-se apenas histórias confusas que não geram arrependimento e nem transformação. Vocês já pararam para pensar porque o mesmo evangelho pregado para pessoas diferentes não produz o mesmo efeito? Se as palavras pregadas são as mesmas, por que a aceitação e o entendimento são diferentes? A resposta talvez não seja a mais bonita e nem a esperada revelação de um mistério escondido. É porque Deus quis assim. Por que um se converte e o outro não? Não conseguimos entender e nem precisamos. Nós precisamos apenas crer.
Vou trazer uma citação de Tiago 1, versículo 5. A carta do discípulo Tiago, não do apóstolo, porque esse Tiago não é um dos Tiagos que era apóstolo, mas sim o irmão de Jesus, que se tornou o líder da igreja de Jerusalém. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. A nossa missão dada por Jesus lembra? Lá em Marcos 16, versículos 15 e 16, onde o evangelista cita: e disse-lhes, Jesus dizendo, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Nós não temos que converter e nem convencer ninguém, apenas pregar o evangelho. Quem converte e convence é o Espírito Santo. De onde que eu tirei isso? Das palavras do próprio Jesus. Vamos agora no Evangelho de João, esse sim o apóstolo, capítulo 16, dos versículos 7 a 11. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, isso é Jesus falando, o Consolador não virá para vós outros. O Consolador é o Espírito Santo. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, que é o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. De quem que Jesus está falando? Versículo 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos. Olha o que Paulo diz. Não nos pregamos a nós mesmos. Traduzindo, as palavras não são minhas. As palavras que eu falo são de outra pessoa. De quem? Cristo Jesus, como Senhor. E a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Mais uma vez, meus irmãos, Paulo demonstra através da sua vida e em suas palavras a sua humildade e submissão a Jesus, a Deus. Muitos citam as doutrinas de Paulo, doutrinas duras, rígidas, mas posso garantir, e não sou eu que estou falando, basta você ler na Bíblia, que na maioria das vezes são distorcidas maliciosamente, para que líderes religiosos tenham embasamento legal para impor o seu governo e dominação tirânicos sobre o povo de Deus. Sempre são citados versículos isolados e aleatórios, fora de contexto, para que não haja o entendimento e consequente questionamento. Vocês já pararam para pensar? Porque poucas são as instituições religiosas que fazem pregações de livros completos da Bíblia, versículo a versículo, de forma organizada e simplificada. Por que será? Vamos mais uma vez buscar a resposta na Bíblia. Vou citar profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Se você não quiser acreditar no profeta Oséias, afinal de contas somos cristãos e não judeus, o Antigo Testamento, então vamos para o Novo. Eu vou citar então as palavras de Jesus, João 8, 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, aos que creram, nós, somos nós,
Se vós permanecestes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 6. Porque Deus que disse, presta atenção que Paulo está citando, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O apóstolo Paulo compara a criação do universo com a transformação espiritual. Ele explica que assim como Deus ordenou que a luz brilhasse na escuridão original, ele também ilumina o coração humano, revelando o conhecimento da sua glória, da glória de Deus, através de quem? De Jesus Cristo. Paulo faz alusão a Gênesis 1:3, haja luz, para ilustrar a salvação. A mesma força e poder que Deus usou para dissipar as trevas físicas no princípio, ele usa para dissipar a escuridão espiritual e a ignorância do nosso coração. A citação de Gênesis 1:3, é bem simples, direta e objetiva, que diz assim, disse Deus, haja luz, e houve luz. Pronto, fim, acabou. Todas as respostas que você precisa já foram escritas e estão na Bíblia. Leia a Bíblia, estude a palavra de Deus, peçam sabedoria a Deus e Ele lhes concederá. A verdade não está em mim, não está no padre, não está no pastor. A verdade é Jesus Cristo. Essa é a fonte da qual devemos beber todos os dias. Para encerrar esse estudo, vou trazer mais uma citação do Evangelho de João, capítulo 4, versículos 13 e 14. Veja o que o evangelista fala. Afirmou-lhes Jesus. Então, João contando as palavras de Jesus. Quem beber desta água tornará a ter sede. Aqui é quando Jesus encontra com a mulher samaritana no poço de Jacó. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.